Vous ne pouvez pas isoler l'individu, vous ne pouvez pas isoler la société, vous ne pouvez pas isoler l'espèce. Mais, en même temps, je pense que ça nous indique notre éthique personnelle, parce qu'il est certain qu'il y a une éthique de l'individu pour lui-même, pour son honneur, pour sa dignité et pour ses proches, mais il y a aussi une éthique pour la société, dont on fait partie, qui nous fait de nous des citoyens, et plus nous avons des droits, plus nous avons des devoirs, et nous avons aujourd'hui, dans cette époque planétaire qui est la nôtre, où toute l'humanité a un même destin commun et les mêmes menaces communes, nous avons un devoir pour l'humanité qui est effectivement de participer peut-être à la construction d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Donc, pour moi, cette inséparabilité ne peut être conçue que si vous avez une pensée que j'appelle récursive, dialogique et hologrammatique. Je m'explique. La dialogique, c'est parce que nous sommes à la fois complémentaires et antagonistes. Par exemple, quand nous voulons nous libérer de l'espèce, nous essayons de ne pas faire d'enfants. Nous prenons la pilule, nous prenons des procédés abortifs. Nous pouvons nous révolter contre la société, surtout si celle-ci est oppressive. Donc, si vous voulez, il y a une relation à la fois de complémentarité et d'antagonisme entre individus, espèces et société. Et la relation hologrammatique, c'est comme dans l'hologramme, c'est-à-dire dans l'hologramme, vous avez le point contient toute l'information de l'ensemble, chaque cellule de mon corps contient la totalité du patrimoine génétique, et chaque individu, le tout de l'humanité et le tout, je dirais aussi de la société est présent, et je dirais pas seulement le tout de l'humanité, je dirais le tout du cosmos, parce que nous sommes des animaux, nous portons en nous toute l'histoire des primates, des mammifères, des vertébrés que nous sommes, du monde vivant. Nous sommes faits de milliards de cellules, nous sommes les héritiers des premières cellules vivantes. Ces cellules elles-mêmes sont faites de molécules qui sont faites d'atomes, et nous pouvons remonter jusqu'aux premières particules qui sont nées il y a 15 milliards d'années au début de l'univers. Nous portons en nous toute l'histoire de l'univers, mais nous en sommes différents par la conscience, par la culture, et c'est pour ça que nous avons une double identité. D'un côté, nous faisons partie de la nature, et d'un autre côté, nous sommes en dehors de cette nature. E com esse vídeo do pesquisador, filósofo, intelectual Edgar Morin, nós iniciamos o nosso quarto módulo do curso de Educação Ambiental no Ensino Fundamental. Neste quarto módulo, faremos uma reflexão epistemológica novamente, o que significa que a gente vai refletir sobre os conhecimentos, sobre como eles estão estruturados, como eles estão organizados e como isso interfere para o nosso desenvolvimento enquanto aprendizes, enquanto alunos, enquanto professores, enquanto cidadãos, né? E o que isso também interfere para a compreensão dos problemas ambientais. Por que a gente não consegue resolver? Porque a gente coloca uma visão fragmentada, uma visão tradicional, que ela está fragmentada em disciplinas, está fragmentada em ser humano e natureza, está fragmentada entre natural e construído pelo humano. Precisamos dessa reconexão para compreender a realidade, para conseguir resolver os problemas. E Edgar Morin tem implicações muito boas e consideráveis para a educação. E ele traz uma perspectiva holística, considerando toda a complexidade da formação, toda a complexidade da formação do ser vivo, da formação da vida, de como que nós estamos interconectados uns com os outros e também com o todo, com os outros seres vivos e com o planeta inteiro, com o universo inteiro, desde os primeiros átomos. Então, o Edgar Morin, ele pode ser considerado um educador.
Ele é francês, nasceu em 1921 e ele ainda está vivo. Ele é um dos principais filósofos, sociólogos, intelectuais da Europa atual. Edgar Morin tem graduação em História, Geografia e Direito, e pelo encanto progressivo com as ciências humanas, ele também estudou muito Sociologia, Filosofia e Economia. Edgar Morin elaborou a teoria do pensamento complexo. Palavra que essa, complexo, né, em sua origem, lá no latim, ela significa abraçar, conectar. Suas pesquisas visam produzir conhecimento que não seja fragmentado, ou seja, ele critica a fragmentação dos saberes. O indivíduo é formado de forma fragmentada por disciplinas, a escola fragmentada em professores, em matérias, em ambientes, a própria fragmentação dos institutos de ensino, dos institutos de pesquisa, as universidades no modelo europeu, elas advêm de um modelo fragmentado, né? E até hoje a gente observa universidades divididas em departamentos, fragmentações, colegiados, centros de pesquisa, dentre outras fragmentações. Então essa fragmentação estrutural, ela se manifesta na produção do conhecimento e ela se manifesta lá na escola. O sujeito recebe tudo fragmentado. Se a gente observa o mundo dessa forma fragmentada, a gente não consegue compreender aqueles fenômenos que exigem mais de uma disciplina. O professor é o responsável por fazer essa conexão para um saber verdadeiro. Edgar Morin, na educação, ele objetiva uma formação que ensine valores. Valores que posicionem o ser humano enquanto um indivíduo único e, ao mesmo tempo, pertencente do todo, né? E isso é a base da complexidade, da teoria da complexidade, né? Então, esses valores que a escola, que a educação tem que formar, eles vão ser incorporados pela criança desde muito cedo, desde o princípio. É preciso ensinar essa criança a se compreender como um sujeito por inteiro, por completo, por toda a sua personalidade, a sua corporalidade, a sua sexualidade. Nós precisamos ensinar o indivíduo na sua completude. E este é mais um dos objetivos da educação, segundo Edgar Morin. Então, o sistema educativo, todo o processo de produção de novos conhecimentos e todo o processo de educação, construção de novos conhecimentos ou de sistematização desses conhecimentos com as crianças e adolescentes no ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, é um processo fragmentado. A gente passa a realidade ambiental, a gente passa toda a realidade fragmentado. Isso simplifica a complexidade das coisas. Isso faz com que os sujeitos não tenham a capacidade de compreender o todo, compreender a importância das disciplinas, compreender a conexão entre as disciplinas para compreender a realidade, né? Então, a realidade ela é inseparável. Um sistema educacional fragmentado ensina os alunos de forma fragmentada e faz com que eles ignorem a realidade. A realidade ela é múltipla, a realidade ela é diversa, a realidade ela é complexa. A gente não pode se fragmentar em uma linha de pensamento e seguir a fundo, porque provavelmente a gente vai estar ignorando muitos e muitos fatores da realidade. Então, as disciplinas, como elas estão estruturadas, elas isolam os objetos do seu meio, ou seja, para você estudar um certo fenômeno ou para você estudar determinado conhecimento, você retira ele do seu meio e vai estudar em laboratório ou estuda ele de forma desconectada com o todo, desconectada com o seu ambiente, com a sua realidade, com as interconexões com os outros seres vivos, né? Então, a ciência tradicional ela tende em isolar, em fragmentar e especializar os conhecimentos. Isso elimina a desordem, isso elimina as contradições existentes na realidade. Isso dá uma falsa sensação de arrumação, como se as disciplinas lá fragmentadas, cada uma na sua, compreendendo o seu problema, fosse resolver a realidade.
Na prática, isso não é possível, tanto porque esse tipo de olhar ignora o que é real, ignora vários fatores importantes da realidade que é complexa, né? E tende a sintetizar o pensamento, não compreender ele de forma íntegra, sintetizar no sentido de resumir a sua perspectiva, resumir a sua disciplina ao seu olhar. E na prática, na resolução dos problemas, não é assim que se faz, né? A realidade ela é sempre muito mais complexa. Então, uma educação fragmentada forma sujeitos que fragmentam a realidade e que não conseguem compreender as suas ações no meio. Não consegue compreender o que ele está fazendo aqui, jogando um papel de bala no chão, ou tomando um banho longo, ou consumindo muita carne, ou votando num candidato tal, né? Ele não consegue compreender e correlacionar essas diferentes dimensões da realidade, porque a sua realidade interna, o seu pensamento leva ele a fragmentar, né? Fragmentar a religião, fragmentar os conhecimentos, fragmentar a sua forma de agir, a sua forma de ser, fragmentar o todo. Isso inclui a nossa personalidade, isso inclui todas as dimensões da nossa vida. E isso é decorrente a uma educação fragmentada e também fragmentadora da realidade. Então, Edgar Morin tem principais reflexões sobre a ciência moderna, né? Ele fala muito sobre a ciência, a forma de produzir conhecimento, e sobre a racionalidade, a visão de mundo, incluindo a cientificidade e o que não é científico. O Edgar Morin reconhece os progressos científicos e tecnológicos. Ele entende que a ciência chegou até um momento assim de evolução que foi importante e que traz muitos benefícios para a nossa vida. Só que a gente tem que observar o lado mal da ciência tradicional, ou seja, aqueles problemas e injustiças que a própria ciência causa quando ela determina ações, quando ela produz tecnologias que transformam a sociedade. E esses traços negativos da ciência, Morin aglomera em 5 principais: o desenvolvimento das disciplinas e a superespecialização, ou seja, você vai se especializando tanto na produção dos conhecimentos, ou quando você faz uma graduação, depois você faz um mestrado, depois você faz um doutorado, dentro do doutorado você faz uma tese. Então tudo é tão fragmentado e especializado que se desconecta do básico, que se desconecta do real, né? Então, o desenvolvimento disciplinar das ciências e a consequente superespecialização gera o enclausuramento, ou a fragmentação dos saberes. E a realidade não funciona assim. Segunda crítica que Morin faz à ciência é que existe uma distância entre ciências da natureza com as ciências do homem. Ou seja, aquelas ciências dos saberes científicos produzidos pelas ciências biológicas, produzidos pela física, pela química, pela biologia, e aquela ciência da sociedade, que também é uma ciência, né? Existe um distanciamento muito grande entre essas ciências. A compreensão da natureza, da realidade, não está agregando a cultura, não agrega aspectos da sociedade, da construção da história dessas sociedades. E as ciências humanas não são capazes de pensar suficientemente no problema ambiental. Então, assim, é um distanciamento de saberes muito grande. E eles precisam, mais uma vez falamos que eles precisam se aproximar, se encontrar. Ponto 3 da crítica de Morin à ciência, né? As ciências antropossociais, ou seja, as ciências que estudam o homem e a sociedade, elas acabam admitindo os vícios da ciência tradicional, ou seja, a própria sociologia, a própria filosofia acaba se fragmentando na compreensão do homem. Isso leva a uma compreensão leviana, a uma compreensão básica demais do que é o homem, do que é o indivíduo, do que é a sociedade. Então, mesmo as ciências sociais fragmentam demais a realidade e não incorporam aspectos reais da natureza em alguns pontos. Quarta crítica de Morin à ciência: a fragmentação, a disjunção dos saberes e a superespecialização tornam o conhecimento científico uma coisa esotérica,
distante da realidade da maioria, distante da realidade dos alunos, né? Então, essa esoterização da ciência, ela é consequência da fragmentação da própria ciência e dos conhecimentos científicos. Então, a ciência se torna o quê? Uma coisa para poucos, uma coisa que é só o Estado que vai deter os saberes. Os saberes científicos não são para a massa. E quando, na verdade, são exatamente o oposto. Ciência está disponível para todos. E a educação ela tem esse papel de saber fazer o indivíduo se informar, buscar conhecimentos científicos. Quinta crítica do Mohan à ciência é que o progresso científico se desvinculou tanto, ele está tão especializado e a gente esquece um pouquinho da moral. Às vezes, o conhecimento científico é utilizado para ganhar dinheiro em questões importantes, como medicação, como cura de doenças, e também, às vezes, os conhecimentos científicos são usados para fins não tão bons, né? Então, essa reflexão, assim, ó, distanciou tanto o conhecimento científico dos valores morais, da reflexão humana sobre o que é o homem, o que é a sociedade, que ele acaba sendo imoral, às vezes antiético, sob uma perspectiva mais complexa, né? Então, Mohan traz essa crítica à ciência para se compreender a realidade, que é uma realidade complexa, ela não é assim que funciona. É por isso que a gente tem problemas de ordem moral, de ordem ambiental, de ordem social, má alimentação, má distribuição de alimentos, má distribuição de renda, fome, dentre outros tantos problemas sociais, junto com problemas ambientais, sobre os desequilíbrios ambientais e a intensificação dos fenômenos climáticos, né? Tudo é decorrente de uma única crise, a crise do pensamento, que não compreende a realidade com a complexidade que ela tem. Então, Edgar Morin, assim como também outros pesquisadores que utilizam no seu pensamento da complexidade, trazem uma crítica ao modelo de conhecimento da modernidade, né? E uma crítica à ciência. Então, essa ciência tradicional, ela é reducionista. O que quer dizer que ela é reducionista? Que ela reduz a realidade, que ela é uma realidade complexa, uma realidade cheia de fatores importantes, tentando compreender as suas partes, ou seja, ela reduz o todo em partes e tenta estudar essas partes separadas. Só que ela não consegue encontrar as propriedades do todo nas partes, né? O todo é a junção das partes, somente estudando a complexidade dos fenômenos, a complexidade da realidade, no todo que ele é que a gente consegue entender soluções, compreender os fenômenos de forma mais correta. Então, a ciência moderna e seu desenvolvimento, pautado nessa extrema fragmentação, ela, de certa forma, ela sacrifica a diversidade da realidade. Seja porque ela produz conhecimentos onde é investido, né, onde se tem mais investimentos, ou seja porque ela não considera a complexidade da realidade, não vê todos os fatores importantes para se solucionar um problema ou vários problemas. Então se tenta entender o mundo natural, algumas leis, alguma compreensão, uma matematização da vida, e isso não é suficiente. Então Edgar Morin, ele diz que é necessário o quê? Uma forma de compreender o mundo que não reduza ele a uma coisa simples, a uma coisa pequena, uma coisa fragmentada, né? Então a gente tem que compreender o mundo através da sua complexidade, que ela é de natureza ambiental, é de natureza social, é de natureza política, é de natureza infrapessoal, psicológica. Então não dá para se isolar esses fragmentos. Não dá para separar isso porque toda a realidade ela é histórica, ela é singular, ela tem contradição, ela tem vários fatores e vários detalhes que são importantíssimos. Então, o paradigma da complexidade traz essa crítica à ciência, à realidade, e busca reconhecer, através de uma nova forma de pensamento, buscar uma reconstrução em prol de um pensamento complexo, capaz de olhar de forma holística para a realidade. Ou seja, a educação tem que olhar para o mundo de forma complexa, de forma holística, interconectada, porque só assim a gente vai compreender os problemas mais complexos, mais reais e mais urgentes da nossa sociedade, do nosso mundo. Então também pode ser observado, pode ser feita essa conclusão, que a crise ambiental, a problemática ambiental,
o risco de não sobreviver à espécie humana, ela também tem relação com a ciência, com os conteúdos científicos, né? Então, a forma como a sociedade tem se desenvolvido, como ela tem utilizado do conhecimento, é que é responsável por manifestar a crise. Então, a sociedade contemporânea, ela vem se desenvolvendo e considerando a relação entre homem e natureza de uma forma muito simplista, de uma forma muito reducionista, muito pequena. E isso não considerou as reais externalidades desse modo de vida humano, desse modo de depredação da natureza. Essa relação, atualmente, ela se manifesta numa dicotomia, numa divisão do homem com a natureza, né? Então, assim, a natureza ela é vista como algo que está em favor do ser humano, enquanto elas não são dissociáveis, eles não podem ser dissociados. O ser humano é uma manifestação da natureza. O ser humano faz parte dos ambientes. Ele faz parte de toda essa complexidade. Então, pensar educação ambiental, segundo Edgar Morin, é refletir numa perspectiva mais holística, mais integrativa. Não existe o ser humano e a natureza. Não existe o eu e o meio ambiente, né? Tudo faz parte de uma coisa só, do todo. E pensando nessa perspectiva, eu vou trazer um videozinho para sensibilizar, para trazer para discussão também. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les limites de l'esprit humain, quelles sont les limites de la connaissance, jusqu'où pouvons-nous pousser la rationalité. Est-ce qu'on peut, au-delà de la rationalité, avoir des moyens mystiques ou poétiques de connaissance ou de relation? C'est, si vous voulez, c'est la question des possibilités, des limites de la pensée et de la connaissance. Que pouvons-nous savoir? Que pouvons-nous connaître? Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir essayer de montrer, de dépasser les façons closes, particulières, de voir les problèmes pour les comprendre dans leur profondeur, dans leur globalité, dans leur complexité. Mon idée, c'est de savoir, de se dire le problème, comment peut-on changer de voie, puisque la voie de la mondialisation accélérée, à mon avis, pousse l'humanité, et qui est une voie très ambivalente. Et à mon avis, elle présente deux aspects. Je dirais que la mondialisation, c'est la pire et la meilleure des choses qui puissent arriver à l'humanité. Pourquoi c'est la pire? Parce que c'est un processus qui nous entraîne vers des catastrophes, la multiplication des armes de destruction massive, la destruction de la biosphère, une économie qui n'a aucune mondiale, qui n'a aucune régulation, le déchaînement des manichéismes et des fanatismes, tout ceci, sans parler des crises démographiques et toutes les autres crises, montre que nous allons vers des catastrophes en chaîne et que peut-être elles ont commencé. Donc, c'est la pire des choses. Mais la meilleure, pourquoi? Mais parce que c'est pour la première fois qu'il y a une communauté de destin pour tous les êtres humains, justement devant tous ces problèmes et ces périls communs, qui a donc pour eux la nécessité de trouver, de chercher le salut, et qu'à ce moment-là, peut-être une nouvelle voie peut être trouvée. Donc voilà un petit peu ce qui m'intéresse en ce moment. Neste vídeo que a gente assistiu, o Edgar Morin fala um pouquinho sobre os limites do conhecimento e da racionalidade, da globalização, né? Então ele questiona de início quais são os conhecimentos importantes para a gente considerar na realidade. Será que são só os conhecimentos científicos? O conhecimento popular, o conhecimento literário, as lendas, o folclore, as outras dimensões que são produções da humanidade, que são produções do humano, também são importantes, né? Muito mais considerando que o desenvolvimento do conhecimento científico dissociado das demais, dissociado do ser humano, das reflexões
valorativas, das reflexões morais, o conhecimento científico não só como algo bom, influente, mas como algo capaz de trazer destruição para o futuro e para as futuras gerações, no caso. Essa perspectiva de como que se dá o conhecimento científico, como ele se constrói e quais são os conhecimentos importantes para se reconstruir essa relação do homem com a natureza, é um dos pontos da reflexão do Edgar Morin. E também ele traz nesse vídeo dois pontos da globalização. Um negativo, uma perspectiva mais negativa, é que graças à globalização a gente globaliza os problemas ambientais, né? São os problemas de todo, são os problemas da poluição aqui que também tem impacto no outro. Mas graças à comunicação, ao compartilhamento dos conhecimentos que o processo de globalização promoveu, a gente tem mais acesso a esse saber. E existe um clima de cobrança, né? Um clima de globalizar o problema ambiental. Por outro lado, pela primeira vez, toda a humanidade se encontra unida. A globalização, o acesso ao conhecimento, ao acesso aos conhecimentos científicos estruturados, elaborados, que atualmente nos fazem refletir sobre uma crise, sobre um problema ambiental severo, e nos fazem refletir também sobre as injustiças socioambientais que ocorrem. Mediante de tudo isso, toda a sociedade está tendo acesso. Seja você chinês, seja você brasileiro, seja você estadunidense, europeu, o que for. A globalização, ela traz que todos temos o mesmo problema. Todos temos que enfrentar junto essa perspectiva de construir o quê? Vou usar até uma referência a um documento aí importante para construir o nosso futuro comum, né? Que o nosso futuro comum foi o relatório de Brundtland. Esse nosso futuro comum é uma proposta compartilhada que a ciência, que os diversos saberes devem construir. E eles precisam encontrar na diversidade, na valorização da diversidade, da complexidade, das contradições que manifestam, que são parte da realidade, e na valorização desse todo é que a gente vai encontrar o nosso modelo comum. É um modelo necessário, né? Porque ou ele existe ou tudo indica que não existirá mais uma sequência, uma vida. Ou não será com qualidade como buscamos, né? Como a maioria já tem. Podemos dizer que o discurso de Edgar Morin se fundamenta em 4 principais pensamentos. Primeiro é a abordagem da teoria geral dos sistemas, quando ele fala que nós pertencemos ao todo e o todo também está em nós. Então essa necessidade de um novo paradigma, e esse paradigma seria o paradigma da complexidade, é uma reforma de pensamento, né? Essa necessidade de trazer uma nova forma de pensar para compreender a realidade. Então, o surgimento de um novo paradigma identifica-se, de acordo com Morin, a reforma do pensamento e a necessária predominância de um pensamento mais complexo, em oposição ao pensamento simplista, reducionista, que está em vigor. Isso permitiria que a gente concebesse um pouquinho melhor princípios de organização da sociedade, de organização dos conhecimentos, né? E isso traria uma grande revolução e transformação para todos os campos, a começar o campo da educação. Então, Morin fala sobre cientificidade, racionalidade, progressos científicos e tecnológicos, características da civilização que manifestam a ciência como ela é, que manifestam o mundo como ele é. E como proposta de reforma do pensamento, devemos integrar o pensamento complexo, considerar que todas as partes são importantes. Então a complexidade, ela tem que dissolver algumas coisas da ciência, né? Então a gente tem alguns pilares da ciência que precisam ser talvez destruídos, reconstruídos. Primeiro, essa questão da ordem, da regularidade, da constância, de um determinismo absoluto sobre o qual o mundo pode ser compreendido
através da ciência, né? Passado, futuro, será que tudo pode ser compreendido pelo conhecimento científico? Não, né? Então a gente tem que entender a desordem dos fenômenos, a gente tem que entender o contexto real que vai manifestar um fenômeno. Não somente a fragmentação, a especialização, o isolamento vai propiciar um melhor entendimento sobre um fenômeno ou sobre um objeto. Outra coisa, separabilidade. Não dá para acreditar que separando as partes a gente vai compreender cada uma melhor, ok? Então a gente não pode extrair, a complexidade não permite essa extração, ou melhor, essa abstração de um fenômeno de sua realidade. Muito pelo contrário, é necessário sempre a contextualização da realidade. E terceiro, seria o que? Essa noção de que a ciência traz provas absolutas. A ciência não é ela é uma linguagem de conhecimento sobre a realidade, uma linguagem compartilhada, uma linguagem construída em coletivo. E ela é uma linguagem que tem vários valores e atributos importantes e que se mostrou extremamente útil, extremamente necessária para a qualidade de vida, extremamente necessária para o nosso mundo. Todavia, a história da ciência nos mostra que muitas vezes ela esteve enganada, e muitas vezes por desconsiderar a complexidade dos fenômenos, por desconsiderar fenômenos, por desconsiderar fatores humanos e sociais principalmente. Então vamos falar que nós precisamos de uma explicação que não reduza a realidade, que reconheça tanto a natureza social quanto a natureza política, física, biológica, cultural, histórica, humana, completa. Então, a gente não pode isolar, a gente tem que buscar a integração dessas realidades para compreender o fenômeno mais amplo, para compreender a complexidade que manifesta o real. E nesse sentido, a crise, ela assume uma identidade que é plural também. A crise ambiental ela é uma policrise, ela tem essa disjunção da humanidade com a natureza, disjunção dos saberes historicamente construídos, a falta de compreensão histórica da manifestação da ciência pelo homem, muitas vezes infere a reincidência de erros. Então, mediante o que a gente tem refletido, podemos pensar que a crise ambiental, que a problemática ambiental, ela é uma crise da forma como a sociedade lida com o conhecimento. Como que a sociedade estabeleceu uma relação simplista com a natureza, muitas vezes utilizando-se de conhecimentos científicos. Então, essa relação tem se estabelecido na dicotomia, na divisão de homem e natureza. Uma perspectiva recursista, ou seja, onde os meios naturais, onde os bens naturais são recursos para o desenvolvimento do homem. E biologicamente, o conhecimento biológico, o conhecimento ecológico, nos mostra que não é bem assim. Quais as extrapolações, então, desse pensamento complexo para a educação ambiental? Pensar na educação ambiental sobre uma ótica da complexidade implica aproximar as diferentes dimensões da formação profissional. Você, como profissional, você, como professor em sala de aula, como agente da educação, os saberes que você traz são aqueles saberes da universidade, os conhecimentos do dia a dia, os conhecimentos construídos pelas famílias. Todos esses saberes, eles influem no seu conhecimento sobre o ambiente, sobre a realidade. Então a gente tem que refletir além para se formar um educador ambiental. Tem que integrar a esses saberes a política, a sociologia, a filosofia, dentre outras formas de conhecimento, dentre outros saberes que contribuem e são parte da realidade. A dimensão espiritual, a dimensão mística, mitológica, racial, as questões de gênero, todas essas reflexões são importantes porque elas manifestam a complexidade, porque elas manifestam um saber. Parece tudo bem caótico,
é porque é mesmo. A realidade, ela tende ao caos. É, o mundo tende ao caos. E dentro do caos, os sistemas se organizam, buscam a sua homeostase, como são os sistemas do nosso corpo. Mas olhando o nosso corpo, ele também é um caos, né? E dentro do caos, os sistemas se manifestam. É importante compreender que essa visão complexa, ela vai ao encontro daquela educação ambiental pós-crítica que a gente mencionou lá no curso de educação ambiental na educação infantil, né? A educação ambiental pós-crítica é aquela vertente da educação ambiental que integra todos os saberes da sociedade, os saberes construídos pelas ciências sociais, mas também questões individuais, subjetivas e também identitárias de determinados grupos, de minorias, questões relacionadas a gênero, identidade sexual, questões étnico-raciais, dentre outras que são importantes para a nossa realidade. Para encerrar as nossas discussões sobre a complexidade, irei trazer mais um vídeo curtinho do Edgar Morin. Si effectivement il y a trois aspects inséparables pour définir l'être humain, alors si je prends l'individu, c'est l'auto-affirmation du jeu, de la subjectivité, c'est-à-dire là où il est pleinement lui-même. Alors ça c'est disons, il y a deux aspects fondamentaux, l'équivalent de deux logiciels dans l'individu humain. Il y en a un qui est moi, je, pas, et qui est le principe de l'égocentrisme, je me mets au centre de mon monde, et bien entendu, j'agis en fonction de mon intérêt personnel, vital. Mais fort heureusement, il y a un deuxième principe antagoniste qui se trouve chez l'individu et qui se manifeste dès la naissance, c'est-à-dire le besoin d'autrui, du sourire, d'être bercé, c'est-à-dire le besoin d'être dans un nous. Nous qui est communauté chaude, qui est communauté d'amour. Le troisième, c'est que tout en étant des individus ayant un minimum d'autonomie cérébrale, nous sommes entièrement, pas seulement les produits d'un processus de reproduction, mais les producteurs de ce processus. Parce que jusqu'à présent encore, il faut qu'il y ait un homme, une femme, qui puissent ensemble faire un ou des enfants. Donc, le phénomène même d'avoir une mère, un père, ou des enfants, ou des sœurs, est un phénomène qui nous lie à l'espèce humaine. De plus, nous sommes quasi possédés par des processus inconscients qui sont tous les processus de notre organisme, notre cœur, notre poumon, le sang qui circule, le fonctionnement des neurones de notre cerveau fait que nous sommes entièrement à la fois possédés par, disons, l'espèce humaine, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous nourrir, de vivre, etc., et en même temps par la société, parce que nous recevons le langage, nous recevons la culture qui se mettent à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui veut dire que non seulement les individus sont dans la société, mais la société est à l'intérieur d'eux. Non seulement les individus sont dans l'espèce, mais l'espèce est à l'intérieur d'eux. Neste vídeo, Edgar Morin nos traz três principais aspectos da existência humana. Seriam três formas diferentes de se compreender a existência do indivíduo. Em primeiro lugar, nós somos nós mesmos, somos o nosso ego, somos a nossa subjetividade. O que é isso? É o conjunto de todos os nossos conhecimentos
assim como das nossas experiências, que influenciam a interpretação desses conhecimentos, que influenciam na nossa personalidade, na nossa história de vida, que realmente dizem quem nós somos. Seria uma autoafirmação da nossa jornada. E isso vai incluir, como eu disse, valores, conhecimentos, condutas, visões de si mesmo também. Em segundo lugar, ao outro, né? A existência do outro, a existência de uma outra subjetividade, ou de outras inúmeras subjetividades que constituem a sociedade. A existência do outro necessita a nós o diálogo sobre a alteridade. A alteridade é a aceitação do diferente, a convivência pacífica, é a valorização de que a realidade é feita por diferentes personalidades, por diferentes realidades, por diferentes contextos, e todos eles são importantes para a transformação dessas próprias realidades. Sejam contextos locais, sejam contextos regionais, ou sejam contextos globais, indiretamente estão todos relacionados. Então a gente falou em primeiro lugar o eu, o ego, a subjetividade, as nossas experiências, tudo que a gente guarda que somente nós podemos dizer, que só nós vivemos. Isso é o nosso primeiro existir, a nossa essência principal. Segundo é a sociedade, é reconhecer a existência do outro e, considerando essa existência, construir relações de alteridade, relações onde a gente respeite e valorize as diferenças, porque são essas diferenças que constituem a realidade. Em terceiro lugar, temos o eu biológico. Afinal de contas, todos nós somos seres biológicos, somos seres vivos. Todos nós somos muito parecidos com os seres vivos, com todos os demais animais. Se a gente comparar um ser humano, ele é um mamífero, ele tem todas as características para ser um mamífero. A única diferença que nós temos dentre os demais animais é exatamente que a possibilidade de desenvolver o nosso cérebro e desenvolver o nosso intelecto possibilitou que a gente criasse comunicação, que a gente interagisse, que a gente acumulasse conhecimento. Essa é a principal diferença da espécie Homo sapiens em relação aos demais animais. E isso é conhecimento social, isso é conhecimento do ser humano. São outros conhecimentos que vão além do que os explicados pela genética, pelas ciências ambientais, pelas ciências biológicas. Então, Mohan nos apresenta a complexidade do indivíduo nessas três principais dimensões: no eu, na sociedade e na nossa biologia. Nós, como seres humanos, nós, como animais racionais, nós pertencemos a um contexto evolutivo. Nós pertencemos a uma realidade que manifestou a vida e que, segundo a vida, que segundo os princípios da evolução, que lembrando são pautados em observações da realidade. O que são observações da realidade que condizem com a evolução? Primeiramente, o registro fóssil, né? O fato de a vida não ser sempre a que está, mas que a vida era diferente, que existia uma grande diversidade de seres vivos que não existem mais. Ou seja, a vida tende a se transformar, se progredir. Essa é uma visão que vai contra a visão do feticismo, de que as coisas foram criadas, que elas foram concebidas do mesmo jeito que estão, né? Então, esse é o primeiro indício de que a vida se transformou progressivamente, o registro fóssil. Segundo, nós temos as evidências anatômicas. Todos nós temos membros superiores, todos nós quem? Vamos comparar somente entre os mamíferos, mas a gente podia ir além, a gente podia chegar até os insetos, até os répteis, até os anfíbios, até os peixes, né? Nós temos membros superiores, nós temos membros inferiores,
que eles se modificam progressivamente na escala evolutiva. A gente consegue, através do registro fóssil, traçar a evolução dessas estruturas que são semelhantes, tá? E aí a gente tem estruturas que mudam a função, mas que embrionariamente, que evolutivamente são parecidas. Bom, chegamos então ao fim do nosso segundo curso, Educação Ambiental no Ensino Fundamental. Eu acredito que, pensando nos conteúdos que nós abordamos, desde o nosso primeiro curso de Educação Ambiental na Educação Infantil, quando nós refletimos um pouquinho sobre o que é educação ambiental, sobre o que é o movimento ambientalista, quais as relações, quais são as leis, quais são os discursos e as ações da sociedade por detrás de toda a temática ambiental. Nós também refletimos um pouquinho sobre as diferentes vertentes que constituem o campo da educação ambiental, ou seja, quais são as diferentes formas de olhar para o problema ambiental. Essas diferentes formas possuem uma evolução histórica. Inicialmente, temos uma introdução dos conteúdos ambientais, das ciências ambientais, que elas constatam o problema ambiental. Os ambientalistas, os cientistas, biólogos, geógrafos, químicos, físicos, através de várias medições e várias comparações, observam e deflagram que há um aquecimento global, né? Essa é uma questão que nos preocupa. Nós temos também a questão da tecnologia. A tecnologia ela subsidia o aquecimento global. A tecnologia também pode ser utilizada para meios bélicos, para fins não tão condizentes com a vida, com a preservação, com a conservação, que deveriam ser valores, que deveriam ser objetivos de todo mundo. Afinal, a nossa vida, a nossa existência é o nosso bem maior. Nós analisamos também o currículo da educação infantil no tocante à educação ambiental. E também refletimos, embasados em outras pesquisas, que a BNCC tem empobrecido as questões socioambientais, tanto na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, empobrecendo a compreensão social por detrás dos problemas que manifestam a crise ambiental e impedindo possibilidades de atuação concretas. Já no curso de Educação Ambiental no Ensino Fundamental, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre diferentes tópicos geradores. São temas que sempre geram discussões em educação ambiental, seja em sala de aula, seja em conversas entre os pares, em ambiente escolar, familiar, entre amigos. É importante que a gente saiba discorrer sobre alguns temas que estão vinculados à questão ambiental. Mata ciliar, aquecimento global, participação social, alterações climáticas, dentre outras tantas discussões que fizemos nos tópicos em educação ambiental e que ampliaram as nossas compreensões, que ampliaram nosso entendimento sobre o ambiente que nos cerca e que vão com certeza facilitar as nossas discussões no nosso dia a dia. Também refletimos sobre a abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente como uma forma de educar civicamente as crianças e adolescentes, formar para saber lidar com a sociedade, saber reagir, saber participar, saber votar. São todas questões que estão relacionadas à discussão ambiental. E refletimos, é claro, sobre o papel da ciência para a devastação dos ecossistemas. O quanto a ciência tem sido utilizada para promover ações que visam o lucro, que visam o desenvolvimento econômico e que acabam por destruir ecossistemas, superexplorar recursos naturais que não são renováveis e muitas vezes que poluem os ecossistemas, que poluem o nosso ar, que poluem a nossa água, que poluem a nossa saúde de forma direta e indireta. Ao fim, nós refletimos um pouco sobre Edgar Morin,
que é um dos principais teóricos da contemporaneidade, um dos principais teóricos vivos hoje em dia, um sociólogo, um filósofo, um intelectual que nos traz uma nova contribuição e faz uma crítica muito forte à forma como a ciência, como o conhecimento científico e como a humanidade tem construído relações de dominação de outros povos, de exploração da natureza através dos saberes científicos. Edgar Morin nos propõe a complexidade, a reintegração dos saberes, uma visão crítica que busca em diferentes realidades, em diferentes saberes, a compreensão do que manifesta os fenômenos ambientais. Essa compreensão envolve valores, envolve saberes populares, envolve decisões políticas, envolve um contexto que manifesta o todo. E essa perspectiva de entender o todo, além da compreensão das partes, se manifesta na educação, numa perspectiva que vai além da interdisciplinaridade, numa perspectiva que vai além da disciplinaridade, que encontre as disciplinas e que promova essa integração de saberes, que é fundamental para a gente compreender a realidade. Essa é uma discussão que precisa estar muito clara na nossa formação inicial, nossa formação continuada, porque só assim a gente vai conseguir formar cidadãos mais críticos, que vão capacitar uma prosperidade, uma manutenção da vida, e não só da nossa. Chegamos ao fim dos 2 módulos. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos. Lembrar vocês mais uma vez, deixem lá o seu e-mail, o seu nome completo para emitir os certificados. De agora em diante não vai haver mais exposição de novos conteúdos. Nós chegamos ao fim do referencial teórico, nós chegamos ao fim da exposição do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como desde lá do início eu falei, eu vou compartilhar um pouquinho mais do que eu estudei, do que eu sei, para que seja um conhecimento mais prático, mais efetivo. E tudo que a gente refletiu aqui foram reflexões que me foram possibilitadas lá no mestrado, de início na graduação, mas principalmente no mestrado, no doutorado. Então não são reflexões descontextualizadas da pesquisa, não são reflexões descontextualizadas também do ambiente escolar, pois eu ainda sou professor de ensino fundamental, eu sou professor atuante. Então, assim, são todas reflexões importantíssimas. E eu espero de coração ter contribuído, ter feito cada um refletir um pouquinho mais sobre a sua prática, ou talvez trazer um pouquinho mais de dúvidas, porque trazer dúvidas também é importante para a gente promover a educação. A gente tem que, através das dúvidas, através dos erros, através da realidade, através da complexidade, da diferença, através até das contradições que estão na realidade, a gente aprende através de tudo, né? E encerrando, eu agradeço imensamente a participação de todos e as discussões posteriores serão feitas diretamente no grupo ou também lá nas discussões do YouTube, tá? Mas serão feitas por via escrita, certo? Um grande abraço a todos e um ano muito próspero. Até mais!